Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a esse primeiro módulo do curso de Coaching Executivo. É um módulo gratuito e se você chegou até aqui é porque você tem algum interesse no tema. Seja porque você se interessa por coaching, seja porque se interessa por coaching executivo. E esse curso vai falar de coaching executivo. Mas ele pode interessar a você que é executivo, está no meio da sua carreira, quer conhecer, quer saber o que é. A você que está em final de carreira e está pensando no seu pós-carreira e quem sabe trabalhar como coach de executivos. A você que está começando a atividade de coaching de executivos e ainda não tem uma metodologia própria, está querendo se aparelhar, conhecer mais ferramentas. E a você que está curioso, o que é a coaching executivo? Quero conhecer. Então eu não quero ser pretensioso de dizer que é um curso que qualquer um pode assistir, mas eu acho que é um curso que muita gente pode assistir e deve assistir. Para você que já trabalha com coaching, ele tem uma pegada muito legal. E é o seguinte, quando você vai fazer algumas reuniões com clientes para o trabalho de coaching, é muito, muito importante que ele veja e perceba que o trabalho de coaching é estruturado, que é sério, que tem uma metodologia de começo, meio e fim. É muito pouco provável que você perca as próximas entrevistas que você fizer, caso você esteja competindo com alguma outra empresa ou com algum outro colega. Tá? Então esse curso vai trazer um monte de ferramentas legais para você também que é executivo de empresa e quer usar essa metodologia já com o seu liderado, já quer aplicar, já quer ser um líder coach, tem muita ferramenta legal aqui. Então vamos dar uma olhada como é que é o formato desse curso. Você vai ter aqui 15 módulos, esse é o primeiro, 15 módulos de aproximadamente 30 minutos cada um. Tem mais uma coisa importante para dizer. No meu site você vai encontrar formulários, materiais interessantes, dicas de livros, filmes, TED Talks e o calendário das lives e dos grupos de apoio que a gente vai ter ao longo do curso. Quando você assinar e comprar o curso, você vai ter lá todas as regras de como isso vai funcionar para que você fique ciente exatamente do que você está comprando. Todos os assuntos que estão sendo abordados aqui nesse curso, eles estarão no meu livro, Coaching Executivo, que eu estou lançando em breve. Acompanhe aí os meus canais, as minhas lives, que você vai ter notícias do lançamento dele. Vamos entender então o que é coaching. A gente começa olhando a etimologia da palavra. Vamos pegar então o livro da Vicky Block, que chama-se Coaching Executivo, uma questão de atitude, de 2011, que traz a história da palavra que vem do húngaro, coche, e passa pelo alemão, para o francês, para o espanhol, até chegar no português. A gente tem a palavra cocheiro em português, que é o cara que conduz as carruagens. O condutor de carruagens é a origem dessa palavra. O coach é então um condutor, alguém que leva uma pessoa ao longo de um processo. No nosso caso, ao longo do processo de coaching executivo, do desenvolvimento de competências e de habilidades para que ele seja um profissional ainda melhor. Mas lá no início, ele era conhecido como um tutor para estudantes universitários, como treinador de times, de equipes esportivas, como é conhecido até hoje. A figura do coach no basquete, no futebol americano, é muito falada nos Estados Unidos. Tem um livro que ele é considerado um livro seminal, uma espécie de marco do coaching, de um modo geral, que é o The Inner Game of Tennis, do Timothy Gallwey, que foi publicado em 1996. O Timothy, também conhecido como Tim Gallwey, ele foi técnico da equipe de tênis de Harvard e ele conduziu muitas equipes ao sucesso usando essa metodologia que eu vou explicar aqui agora para você. O Tim Gallwey definiu que as pessoas, quando vão jogar tênis e outros esportes, trabalham com dois tipos de eu. Um eu número 1, que ele chamou de teller, ou aquele que fala, e um eu número 2, que ele chamou de doer, que é aquele que faz. E ele percebeu o seguinte, que quando ele usava uma metodologia de ensinar as pessoas verbalmente como fazer um saque perfeito, como dar uma cortada perfeita, esse método era menos eficiente do que quando ele colocava alguém para sacar e dizia para o aluno: preste atenção naquele saque ali e repete. O processo de aprendizado, quando você observa um modelo trabalhando, ele é muito mais rápido do que seguir uma sequência de instruções.
E ele entendeu que a repetição aliada às instruções e à observação do modelo junta o eu que fala e o eu que faz, até que o eu que faz praticamente sem pensar. É como quando a gente dirige um carro, que você não fica preocupado se você não pensa, o sinal ficou vermelho, acho que vou pisar no freio. Tá? Você não pisa, você pisa no freio. Tá? Isso já virou um hábito, já é uma coisa que já virou prática. E é isso, coaching é sobre isso, sobre prática, sobre hábitos. Primeira vez que o termo coaching apareceu, do ponto de vista profissional, né, como uma atividade profissional, foi em 1937, assim dizem os artigos científicos sobre o tema, numa publicação, numa revista que era relacionada a temas de manutenção industrial e falava sobre o desempenho e o treinamento de funcionários de uma fábrica. Dessa data, 1937, até 1980, existe uma espécie de quase um silêncio em relação ao processo de coaching. A partir de 1980, a gente começa a ver artigos e documentos publicados em revistas científicas com o termo coaching, e notadamente após 1990. O que aconteceu em 1990, final dos anos 80, início dos anos 90? Chegada da internet, globalização, grandes movimentos de capital financeiro mundial, mudanças de fábrica de um país para o outro, e com isso o êxodo de executivos de um país para o outro, o que tornou necessário o trabalho sobre competências adaptativas. Executivos passaram a ter que ter habilidade de mudança de um ambiente para o outro muito rápido. E coaching é sobre isso também, é sobre mudança. Também é dessa época, desses anos 90, meados de 90, início dos anos 2000, o trabalho de um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, que falou muito sobre o mundo líquido. Ele começou com um termo modernidade líquida e aos poucos ele foi transformando, e isso se tornou o mundo líquido. Né? E o mundo líquido de Bauman, como ele diz, o líquido é aquele que se adapta a qualquer recipiente, tem capacidade de mudança, tem agilidade para mudar. E é isso que o mundo moderno demanda da gente, a capacidade de mudança rápida, mudança de um dia para o outro. Do ponto de vista científico, desde 1990, quando esses artigos começaram a surgir, existe pouca sistematização sobre a eficácia do coaching. Existe muito trabalho sobre a metodologia do coaching, mas pouco trabalho sobre a eficácia do coaching. E esse é um tema que precisa ser desenvolvido para o futuro também. As origens do coaching remontam lá na psicologia organizacional. Nos anos 90, um psicólogo traçava perfis para fazer match dos executivos com os cargos e tinha previsões muito assertivas, né? Eles acertavam muito. E, a partir dali, esses psicólogos começaram a realizar trabalhos para fazer esse tipo de adaptação de executivos às suas funções. Né? E isso foi, pouco a pouco, se transformando no coaching, que foi saindo da psicologia e foi ganhando um domínio de outras profissões, de outros executivos, inclusive. Os trabalhos mais modernos falam abundantemente sobre várias definições a respeito do coaching. O que é o coaching, quais são as etapas, e tem algumas estatísticas, mas a gente não tem ainda uma definição consolidada. Eu trabalho com uma definição específica de coaching executivo, que você vai conhecer ao longo do meu curso, e fique à vontade para pesquisar outras definições, outras metodologias e construir, talvez, quem sabe, até a sua própria. Em relação a pesquisas acadêmicas ou não, de artigos científicos, né, a gente tem 3 etapas, então. Né? Uma primeira entre 1950 e 1980, onde existem poucos artigos, pouca coisa se falava. Uma segunda que vai de 1980 até 94, 95, e uma terceira de 95 para cá. E de 1995 para cá existe um evento muito importante que aconteceu, que foi a fundação da ICF, a International Coaching Federation. Eu não vou aqui entrar em detalhes de história da fundação da ICF, mas vou dizer que a ICF é hoje o órgão que tem o maior reconhecimento do ponto de vista de status e reconhecimento profissional do coaching. Né?
Eu sou membro da ICF, renovo o meu pertencimento à ICF ano a ano, sigo um código de ética da ICF, a ICF tem um código de ética, e entendo que pertencer à ICF é pertencer a um grupo forte, é ter um selo, é ter algo que hoje grandes empresas estão pedindo. Grandes empresas hoje perguntam, vou fazer um trabalho de coaching executivo. Ele é cadastrado na ICF? Ele é registrado na ICF? A ICF exige, para que você seja membro, que você faça algum tipo de curso de certificação. E é importante entender que esse curso que você está comprando aqui não é um curso de certificação para entrar na ICF, ok? Ele é um curso para complementação das suas necessidades para atendimento em coaching executivo. Ele vai te preparar para estar presente no mercado de trabalho. Ele vai te preparar para atender clientes e para ter sucesso e para conseguir ter boas performances no seu trabalho. Então, para ser coaching executivo, eu entendo que você precisa fazer um bom curso de coaching. O meu é um deles, mas não é um curso de formação. Você precisa se filiar à ICF, e para isso você precisa fazer um curso de formação certificado e filiado à ICF. Você precisa ler muitos artigos sobre o tema, estudar muitas coisas. Te recomendo que você estude filosofia, recomendo que você estude psicologia, recomendo que você estude sobre Sócrates, diálogo socrático, questionamento socrático, questões cognitivas e comportamentais. E tem uma coisa que é um diferencial para o coaching executivo, que é ter sido executivo. Quem não foi executivo, infelizmente, tem um gap de entendimento de coisas que podem acontecer dentro do mundo executivo. Aí você vai me perguntar, mas é impossível então eu ser um bom coaching executivo se eu nunca trabalhei numa empresa? Não, não é impossível. Tá? Mas você pode ter alguma dificuldade. Né? E aí você consegue superar essas dificuldades com leitura, com participação de grupos onde as pessoas trocam sobre o mundo executivo, com um curso como o meu. Tá? Mas ser executivo é inegável, é um diferencial para quem vai ser coaching de executivo. A outra coisa que torna um profissional de coaching mais completo é estudar psicologia. Tá? Se você puder estudar terapia cognitivo-comportamental, a TCC, se você puder ler sobre Gestalt, se você puder ler sobre a psicanálise, se você puder ler sobre Jung, se você puder ler sobre existencial humanista, todas essas linhas, todas essas correntes são incríveis. Mas tenho que dizer que algumas das ferramentas interessantes e legais que existem no coaching executivo bebem muito das terapias cognitivas comportamentais. Te recomendo também ler os filósofos, como eu disse, Sócrates, Platão, né? E na psicologia a gente tem lá o Albert Ellis como alguém que tem uma fonte interessante de ferramentas para o coaching, e o Aaron Beck, né? Que são os dois, o Albert Ellis e o Aaron Beck, considerados aí os pais da terapia cognitivo-comportamental. O Carl Rogers é o outro exemplo, ele tem lá a abordagem centrada na pessoa, de onde a gente tira uma série de ferramentas que a gente pode usar no coaching, como o espelhamento, a paráfrase, o resumo, o reframing, a atitude não julgadora. Né? Então, é preciso estudar muito para ser coaching de executivo. Não é uma estrada simples, fácil e rápida, mas é uma estrada de muito reconhecimento quando você chega no final e vê o executivo olhando para você e dizendo, puxa, isso me ajudou muito, eu hoje sou uma pessoa diferente, sou um executivo diferente, eu estou melhor. Isso dá muita realização. Tem uma outra questão bastante comum que chega até a gente com frequência, que é, afinal, como é que eu diferencio coaching de terapia? Porque coaching não é terapia. Nos processos de coaching, a gente não trata questões relacionadas a sofrimento, relacionadas à dor emocional. Pode existir uma pesquisa a respeito do passado do executivo, mas não é uma pesquisa profunda, como a gente faz em terapia, nem com o mesmo objetivo. O objetivo dessa visita ao passado é ter uma ideia a respeito de coisas que podem ter acontecido na história de vida do executivo e que possam estar se repetindo agora. Né? E aí, a partir dali, você pode até indicar o executivo para uma terapia, se for o caso.
Existe uma pergunta que é muito comum, que aparece com frequência, que é a diferença entre coaching e terapia. E algumas pessoas respondem como o coaching olha para frente e a terapia olha para trás. Do meu ponto de vista, a diferença entre os dois é que o coaching não vai trabalhar dor, sofrimento e prejuízos significativos do ponto de vista social, do ponto de vista dos relacionamentos, que é o motivo pelos quais as pessoas aparecem em terapia. O coaching vai procurar desenvolver, o coaching executivo, né, vai procurar desenvolver um executivo, competências e habilidades para ele sobreviver e para ele ser um melhor executivo dentro da empresa onde ele trabalha. Tudo bem que as técnicas que estão lá nas terapias cognitivas e comportamentais, como a gente disse, na Rogeriana, na Gestalt, elas servem para fortalecer o esclarecimento de temas, para aprofundar demandas, para dar suporte para a construção de um plano de ação, para dar fontes de reflexão para o executivo e para servir como catalisador para novos comportamentos. Então, o entendimento do passado é importante, mas para apoiar o processo de desenvolvimento. Para a gente não cometer erros, né, profissionais que estão começando no trabalho de coaching executivo devem fazer algum tipo de supervisão, para que você possa entender justamente esse momento. Né? Isso aqui eu trabalho aqui no coaching ou isso aqui é assunto de terapia? Esse tipo de suporte já aconteceu e acontece com frequência. Falando um pouco sobre coaching executivo, vamos falar um pouquinho sobre a definição, que, como eu disse, existem várias definições e você vai encontrar algumas delas lá no meu livro. Eu compilei várias definições de vários artigos e livros diferentes, né? Mas a gente vai usar uma aqui. Né? A definição que eu uso de coaching executivo é que ele é um processo sistemático, estruturado, reflexivo e colaborativo. É um processo baseado no vínculo entre o cliente e o coach e a empresa e que tem resultados esperados baseados em metas claras de desenvolvimento, desempenho e performance. Ele tem como premissas, né, que o cliente venha com um compromisso de mudança sustentada dentro de um contexto empresarial. Ou seja, a gente precisa que o cliente tenha engajamento. Do ponto de vista do coach, o que é esperado é ética, transparência e foco na ação. É preciso agir. E do ponto de vista da empresa, a gente precisa do suporte ao executivo, do apoio na definição das metas e na indicação de gaps. Isso é uma definição grande, né? Se você parar para pensar. Processo sistemático, estruturado, reflexivo e colaborativo, baseado no vínculo cliente-coach-empresa, com resultados esperados, fundados em metas claras de desenvolvimento, desempenho e performance e que tem como premissas do cliente compromisso de mudança sustentado num contexto empresarial, engajamento, do coach, ética, transparência e foco na ação, e da empresa, suporte ao executivo, apoio na definição de metas e na indicação de gaps. É uma definição muito grande. Existem pessoas que usam definições menores, mas eu prefiro usar essa mais completa. Uma coisa que você deve ter notado aqui, ou se não notou, eu vou chamar a atenção para isso, é que eu usei na minha definição a palavra cliente. Eu não usei a palavra coachee. E eu não vou usar a palavra coachee aqui no meu curso. Eu vou usar a palavra cliente. Então, quando a gente tiver um executivo que estamos atendendo um cliente. Aí você pode dizer, mas quem contrata o trabalho de coaching é a empresa, então o cliente é a empresa. Tudo bem, do ponto de vista jurídico, o cliente é a empresa. Do ponto de vista do trabalho, na minha visão, o cliente é o cliente. É o executivo que está trabalhando comigo, é o executivo que eu estou desenvolvendo e cujo desenvolvimento vai servir para a empresa um cliente do ponto de vista da contratação. Mas eu vou usar aqui cliente, coach e empresa o tempo todo nesse curso. Tá? Não vou usar a palavra coaching. Quando a gente fala aqui sobre na empresa como fornecedora de suporte ao executivo, apoio na definição de metas e na indicação de gaps, a gente quer dizer o seguinte, que a empresa vai trazer temas importantes para serem trabalhados com o executivo.
E é fundamental que esses temas sejam anotados e gravados na sua memória desde o início, porque isso é atender a empresa. Por mais que o seu cliente, em alguns processos, os clientes entram e eles trazem mais temas, né? Você vai ver mais à frente no nosso curso que a gente trabalha com pesquisas com os pares, com os liderados, onde eles trazem informações sobre o cliente. Vão dizer, o cliente dá feedback que não é suficiente, falta um pouco de delegação na gestão, ele tem pavio curto e se irrita com facilidade quando a opinião não é favorável ao que ele pensa, não está de acordo com o que ele pensa, né? Então esses temas, todos esses temas vão chegar, mas é a empresa quem é a contratante do trabalho. Então o tema ou os temas que a empresa traz como sendo necessários para trabalhar, eles precisam ser trabalhados, por mais que o cliente traga outros temas em paralelo. A gente vai falar sobre isso no meio aqui. Para finalizar esse módulo aqui, no início eu disse para você que se você está aqui não é por acaso, se você está aqui é porque você pensa ou tem algum tipo de relacionamento com o coaching executivo, quer trabalhar com isso, já trabalha e quer se aprimorar, não trabalha, mas é executivo de empresas e quer conhecer como é que isso funciona para você tentar ver se tem alguma coisa legal para você usar na sua empresa, e tem, sugiro que você assista até o final. Independente de qual é o ponto, de qual é o tipo de profissional, de qual é a sua situação de carreira, você está aqui porque você quer conhecer a estrutura do processo de coaching. E isso aqui é ouro. Você ter a estrutura do processo de coaching significa capturar o cliente para você. Porque ele vai entender, puxa, eu não vim aqui tomar chá com bolinho e bater papo com o meu coach. Eu vim aqui fazer uma coisa legal, um processo estruturado, que tem começo, meio e fim, tem métricas, tem passo a passo. E qual é o passo a passo? O passo a passo é o seguinte. Antes de começar o processo de coaching, a empresa faz alguns encontros com o profissional e dá um briefing para ele. Quem é o cliente, o que se pretende, quais as mudanças pretendidas. Depois de alguns encontros, é feito um pacto inicial. Então, cliente, empresa e coach se juntam para carimbar e fazer o acordo do que vai ser trabalhado ao longo do coach. Em seguida, logo depois que a gente faz esse pacto inicial, a gente faz, como eu mencionei, algumas coletas de dados, alguns assessments, algumas pesquisas para entender, ok, a empresa representada pelo RH e pelo gestor me disse que existem alguns gaps para eu trabalhar. Será que não existem mais alguns gaps que outras pessoas poderiam colaborar e construir juntos para a gente trabalhar aqui? Aí a gente faz essas pesquisas, essa coleta de dados, enriquece isso com os temas, com mais temas. No passo seguinte, você filtra, faz um funil de temas e escolhe qual ou quais são os mais relevantes para trabalhar dentro do processo. De posse dos temas, a gente vai para o passo seguinte, que é o passo da construção do plano de ação. E não existe processo de coaching sem construir plano de ação. Em seguida, depois que você constrói o plano de ação, você vai para a implementação do plano. Você vai executar. Você vai lá trabalhar, testar, construir esse plano aqui. Fui a campo, testei, funcionou? Não. Senta de volta na prancheta e vamos trabalhar para ver o que estava errado e como a gente pode fazer para melhorar. Fica nesse passo a passo ao longo do processo de coaching, muda o plano de ação, executa, vê como saiu. Muda o plano de ação, executa e vê como saiu. Até que você chega a um status em que, puxa, o plano tá bom, eu estou executando e acho que está dando resultado. E aí, de tanto utilizar esse plano de ação, a ideia do coaching é que isso se torne um hábito. E aí você vai ficar lá, igual eu disse, com o cara que está dirigindo o carro e não vai pensar mais se, puxa, eu tenho que pisar no freio porque o sinal está amarelo. Você vai fazer isso automaticamente. E aí a mudança está consolidada. A última etapa, né, do processo de coaching é a devolutiva. É quando a gente vai fazer a avaliação do processo, sentar de novo lá com o líder e com o RH para entender
fizemos o trabalho, quais são as mudanças observadas e o que fica para o futuro. Depois que acabar o processo de coaching, como ele vai conduzir, que assuntos ele vai tocar adiante. Tudo isso, todo esse processo, ele está permeado por uma relação de aliança entre o cliente e o coach. É uma relação de confiança, é uma relação profunda que se estabelece e que tem essa aliança, essa relação profunda tem uma boa parcela no que diz respeito aos resultados do processo de coaching. Existe uma discussão sobre, depois de pandemia, né, sobre online ou presencial. Minha experiência com o trabalho com coaching de executivos é que o trabalho online é 100% possível, embora você possa ter algum tipo de vantagem no trabalho presencial, do ponto de vista de receber mais sinais de comunicação, postura corporal, mas o trabalho online é absolutamente possível. Bom, de posse dessas ferramentas, você agora sabendo que você vai entrar nesse curso e vai ver toda essa estrutura passo a passo, como é que começa, como é que faz o acordo, as pesquisas, como é que monta o plano de ação, como é que testa, como é que contorna obstáculos e como é que transforma isso em hábitos e numa mudança efetiva, né? Quando a gente diz isso tudo para o cliente sai satisfeito, ele diz assim, cara, quero fazer coaching com ele. Ele sabe o que está fazendo. Ele tem rumo, tem direção, ele tem começo, meio e fim. Tá? Então, de posse disso, você vai conseguir fazer um trabalho incrível. Venha conhecer as ferramentas que a gente apresenta aqui. No mínimo, se você não vai trabalhar com isso, você vai aprender um ferramental incrível para usar na sua vida. Vem ver o módulo 2.